ou de uma ideia de Paraná aqui na região vai ser feita exatamente a partir da segunda metade do século XIX. Sabe que a ocupação territorial aqui pelos europeus começa no século XVII, na segunda metade do século XVII. Começa fundamentalmente por Curitiba e Paranaguá, onde encontraram pequenas jazidas de ouro, um ouro de aluvião, um ouro de rio, que acaba se esgotando muito rapidamente. É o que vai acontecer aqui no primeiro Planalto, no Planalto Curitibano e em Paranaguá. Paranaguá se desenvolve um pouco mais por questões óbvias, é um porto, facilita a ligação com o restante do Império Português e por isso vai ser a principal cidade do que hoje, né, ou do que 3 séculos depois virou o estado do Paraná. Então, a época do século XVII, durante todo o período do século XVIII até a metade do século XIX, essa região pertencia à capitania de São Paulo. Então, o Paraná era a 5ª comarca da capitania de São Paulo, comarca que era a comarca de Paranaguá. Havia outras 4 comarcas em São Paulo, a 5ª era Paranaguá, e a Paranaguá estava vinculada à vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba. Então, uma vila muito pequena, uma vila muito acanhada, que vai quase desaparecer depois de se esgotarem essas jazidas de ouro. Entre o esgotamento dessas jazidas de ouro e o início do ciclo do gado aqui em Curitiba, há um período de uma ocupação muito precária da região. Curitiba é uma cidade extremamente pobre, muito periférica, a Câmara Municipal funcionava mal, não havia sequer uma boa estrutura, havia uma série de confrontos, inclusive, com a comarca de Paranaguá, que era uma instância superior, onde ficava o ouvidor, né? Quer dizer, eu tenho o juiz ordinário como primeira instância judicial, a segunda seria a ouvidoria, que ficava em Paranaguá, e a ouvidoria de Paranaguá constantemente tentava mandar, né, correições aqui para Curitiba para ver se cumpriam as leis portuguesas, porque era muito difícil se cumprir aqui, porque não havia como. Por exemplo, na questão urbanística, uma questão destacada em São Paulo, por exemplo. Então, o urbanismo, desde o início aqui, vai ser extremamente controlado. O Sr. Magnus Pereira destaca muito bem isso no trabalho dele, como há uma ideia de urbanização já presente nas posturas municipais, desde o período colonial aqui para a região. Né? Determinava assim, o tipo de material a ser utilizado, o tamanho das casas, tudo isso era rigidamente prescrito. Mas enfim, isso não vai ser muito cumprido, porque a cidade vai ser muito precária. Tá? A cidade que cresce aqui na Praça Tiradentes, começa na Praça Tiradentes, vai ter inicialmente dois grandes marcos geográficos, 2 grandes fronteiras geográficas de limitação para o crescimento da cidade, que eram 2 grandes banhados de rios. Um banhado que terminava na Praça Santos Andrade, aqui do lado, e um banhado que terminava na Praça Osório. Então a cidade cresce entre a Tiradentes, a região ali do Lago da Ordem, chegando no máximo até a região do Passeio Culto, depois vai pela Rua 15 até a Praça Osório. Ali ficava um outro grande banhado, o Rio Vivo, que desce pela Vicente Machado, o rio foi canalizado, aquele que sempre inunda a esquina da Escolinaca pela Vicente Machado, até hoje, apesar das obras que o senhor Rafael Valdomiro fez quando era prefeito aqui, que não adiantou muito. Mas enfim, esse era o marco de divisão da cidade. Nesse período, até a segunda metade do século XVIII, Curitiba, como eu disse, vai ter uma configuração extremamente precária. É muito curioso, o Paulo já destacou isso, que aqui no Paraná, aqui em Curitiba pelo menos, isso vale para Paranaguá também, provavelmente particularmente para São Paulo, a mão de obra utilizada aqui no início vai ser a mão de obra do escravo indígena. A maior parte dos trabalhadores aqui são de escravos indígenas. Esses processos que eu trabalho lá no Arquivo Público tem mais de 5.000 processos do século XVIII, N testamentos. Os testamentos, em todos eles, você tem sempre alguém legando um gentil da terra, um ou vários, que era exatamente esse escravo indígena, que vai ser predominante em Curitiba até a segunda metade do século XVIII. Na segunda metade do século XVIII, começa com uma configuração um pouco diferente aqui em Curitiba, principalmente pela abertura do caminho do Viamão e o crescimento do comércio de gado. Com o crescimento do gado, começam a vir novos comerciantes de gado para a região e começam a rivalizar com as elites locais, que eram os filhos ou netos dos bandeirantes paulistas que vieram para cá originalmente com a indústria pública. Essa nova elite pecuária, essa nova elite
dos campos, né, da pecuária, da criação de gado, vai provocar uma primeira alteração no espaço urbano curitibano. Há uma disputa, uma primeira grande disputa entre essas elites estabelecidas dos bandeirantes paulistas e esses, né, para usar um termo lá do Nora Cartelias, os outsiders, que são os que vão chegar, né, que são esse pessoal vinculado ao gado, mas rapidamente eles são absorvidos pelas elites locais. Eles entram para a Câmara Municipal, eles se tornam juízes ordinários, se tornam motacéis, exercem N funções burocráticas que não eram, inclusive, muito bem definidas. Para lembrar que nesse período pré-século XIX, eu não tenho o que o Weber vai chamar de um tipo de administração burocrática, né? Um tipo de dominação burocrática. Eu tenho ainda um tipo de dominação, de fato, patrimonialista. Mais do que isso, essa dominação patrimonialista não tem uma fronteira muito bem definida entre as funções. As funções são funções que se misturam de uma forma muito imprecisa. Ou seja, o mesmo indivíduo aqui das elites cumpria a função judicial, administrativa, parlamentar ao mesmo tempo. Não havia, evidentemente, essa divisão de funções, essa precisão de funções. Bom, isso permanece até o século XIX. Até perto da emancipação política do Estado, que aí se entra no contexto que eu estudei na minha tese, que é o contexto aí do surgimento das elites paranistas, da burguesia ervateira aqui em Curitiba. Após essa segunda metade do século XIX, vimos que o Brasil entra em guerra com o Paraguai, a guerra com o Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai. O Paraguai é estraçalhado e o Paraguai era o maior exportador mundial de erva mate. A partir daí, o Paraná começa a substituir o Paraguai na exportação de erva mate. É preciso destacar, evidentemente, que isso não faz do Paraná um gigante exportador. Até porque dá a impressão que o mundo inteiro consumia erva mate. Não é verdade. É um consumo muito restrito de erva mate. Mas tudo bem, né? Vão ganhar muito mais com essa exportação da erva mate beneficiada do que ganhavam, por exemplo, com o gado. Né? O crescimento econômico aqui de Curitiba vai ser muito maior nesse período da segunda metade do século XIX do que era na segunda metade do XVIII até o XIX. E é a partir daí que essa elite ervateira que surge, vinculada à erva mate, vai tentar criar uma ideia de Paraná. E vai tentar, a partir daí, eliminar as preocupações colocadas pelo professor Brasil Pinheiro Machado, um importante professor de História aqui da Universidade Federal do Paraná, uma figura muito importante, inclusive, na reorganização, né, depois do primeiro fechamento da universidade, a reestruturação da Universidade Federal. Ele dizia o seguinte a respeito do estado do Paraná. O Paraná é um estado típico desses que não tem um traço que faça deles alguma coisa notável. Nem geograficamente como a Amazônia, nem pitorescamente como a Bahia ou o Rio Grande do Sul. Sem uma linha vigorosa de história como São Paulo, Minas e Pernambuco, sem uma natureza característica como o Nordeste, sem lendas de primitivismo como Mato Grosso e Goiás. Dentro do Brasil já principiado, o Paraná é um esboço a se iniciar. Falta-lhe o lastro dos séculos. Apesar de ser um estado de futuro mais próximo, forma nessa retaguarda característica de incaracterística. Eu poderia afirmar, sem errar por muito, que o paranaense não existe. O paranaense não existe dentro do complexo brasileiro. O Paraná é um estado sem relevo humano. Parece tão atual, muito atual essa fala. Em toda a história do Paraná, nada houve que realmente impressionasse a nacionalidade. Nenhum movimento com sentido consciente mais ou menos profundo, nenhum homem de Estado, nenhum sertanista, nenhum intelectual, nem ao menos um homem de letras que saindo dele representasse o Brasil. Como o Maranhão teve Gonçalves Dias, a Bahia Castro Alves, o Ceará José de Alencar e Minas Gerais Afonso Arinos. A história e a geografia não tiveram forças bastantes para afirmarem o estado do Paraná. Ela se resumiu na conquista anônima da terra e na colonização, iniciativa de fora, sobre a selvageria, a semicivilização ou deserto. E depois da época dos bandeirantes, ela dormiu até a imigração estrangeira. O aspecto geográfico, em pleno acordo com a história, é formado de trechos de toda a configuração sul do Brasil. Não tendo, portanto, segundo essa citação do professor Brasil Pinheiro Machado, uma característica particular do estado do Paraná. Claro, nesse período do final do século XIX, na segunda metade do século XIX, os regionalismos não estão ainda plenamente configurados. Eles vão se configurar exatamente um pouco depois, na virada do século XIX para o século XX.
é quando os regionalismos vão ser constituídos. Né? Estuda-se muito o regionalismo gaúcho, né? O regionalismo mineiro, gaúcho, o mineiro, o bandeirante em São Paulo. Né? É nesse período, fundamentalmente da Primeira República, que vai consolidar um artificial modelo federativo aqui no Brasil, que começa a se ter uma preocupação com a questão do regional. Por quê? Inicialmente, nós pegarmos historicamente a formação histórica do Brasil, ela se diferencia da Espanha exatamente pela carência de estruturas regionais. A América Espanhola tem estruturas regionais muito bem configuradas, muito fortes. O próprio Sérgio Buarque de Holanda vai colocar isso mais no Brasil. Ele fala, olha, a Espanha é regional. Portugal não faz uma colonização regional. Portugal é fundamentalmente municipal. A organização político-jurídica, administrativa portuguesa aqui no Brasil vai ser feita como no restante do Império Português, centrada na figura da Câmara Municipal. É o Conselho da Câmara que controla a cidade. Não existem configurações regionais eficazes no Império Português. Por exemplo, eu falei para vocês que Curitiba estava vinculada à comarca de Paranaguá, que estava vinculada à capitania de São Paulo. No século XIX, na segunda metade do século XIX, existiam 9 capitanias aqui no Brasil. Das 9, um indivíduo coordenava, controlava, dirigia 8. Então tentem imaginar a eficácia desse controle regional. Nula, não existia. Era um título. Né? O sujeito, o máximo que ele fazia, e isso vai ser uma atividade importante, vai ser a intervenção que ele faz sobre a questão fundiária. Aí sim, isso é um pouco mais centralizado. Aí tem a ver com a capitania. Aí o capitão intervém. Tanto que é muito curioso, nesses processos que eu estou estudando aqui do Arquivo Público, os mais interessantes é o processo de embargo de sesmaria. Sesmaria era a forma de doação de terras feita aqui pelo Império Português, enfim, doadas, passadas por iniciativa privada, uma parcela muito vasta de terra. E se essa terra não fosse ocupada, ela poderia ser embargada, que é o que esse pessoal que chega com o gado aqui vai fazer com a sesmaria de um estabelecido. Fala, pô, o cara lá não ocupou. Francisco Xavier da Silva, que é uma figura famosa aí na história paranaense, não ocupou a sua sesmaria, que é do Barigui ao Passaúna. Imaginar a sesmaria do sujeito. Beleza. Aliás, daria uma investigação muito curiosa, o restante da história dessa sesmaria. Tá? Para quem vai passar essa sesmaria, essas terras, a abertura que o Lerner faz da perimetral lá com uma grande especulação imobiliária, os amigos dele que tinham terras por ali, que ligavam nada a coisa nenhuma na época, que valorizou um monte. Um estudo bem interessante daquela região, dessa sesmaria do Francisco Xavier. Nesse momento da sesmaria, aí sim, aí há uma intervenção. Nesse processo, por exemplo, é o único processo que existe uma carta do capitão-geral de São Paulo ratificando a sesmaria para o Francisco Xavier e evitando que ela seja embargada por esses outsiders que chegaram aí à região. Mas, enfim, essa configuração vai ser uma configuração fundamentalmente local, uma configuração municipal. E isso finca raízes profundas no colonialismo português. A cidade é extremamente importante. Nós temos cidades que vão adquirir importância muito rapidamente e uma importância com o mesmo status de algumas cidades portuguesas, como é o caso do Rio de Janeiro e Bahia. Vão ter o mesmo status de Lisboa e de Porto. Então, é uma configuração municipal. Isso faz com que a adoção do federalismo aqui no Brasil, na virada do 19 para o 20, seja de uma artificialidade ainda maior. Não é só pegar uma configuração de terra que não tem uma identidade própria e dizer que aquilo a partir de hoje vai ser o Paraná. Mas é negar todo o histórico de uma organização mais municipalizada e fragmentada que foi característica específica do Império Português. É por isso, por exemplo, que antes de entrar na questão do regionalismo, eu deixo claro para vocês que essa ideia paranista regionalista pega apenas aqui e onde Curitiba tem influência. Na verdade é uma identidade curitibana. É Curitiba que vai tentar construir uma ideia de Paraná, mas não é uma ideia de Paraná. Tanto que sai do Paraná tradicional, Curitiba, Paranaguá, Morretes de Santonina, Porto de Cima, não existe isso. Mas no máximo, depois da disputa que vai haver entre essas elites cervateiras e as elites dos Campos Gerais, uma cooptação dessas elites dos Campos Gerais também, Ponta Grossa, Castro, etc. E tudo bem, ainda vão ser razoavelmente incorporadas. Mas o restante do Estado está absolutamente distante culturalmente do que essas elites curitibanas
vão fazer a partir do enriquecimento da erva mate na virada do 19.